Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Almeida e vamos a mais uma aula de Geografia do 8º ano. Estudaremos hoje o percurso 13, que fala sobre a América, regionalizações e meios naturais. Então, área territorial e posição geográfica. O continente americano é o segundo maior continente em extensão territorial. Perde apenas para o continente asiático. Tá? Então, a gente pode concluir também que as terras da América se localizam totalmente no hemisfério ocidental e se estendem de norte a sul. Então, a gente pode encontrar altas latitudes norte e altas latitudes sul no continente americano. Tá? Vamos analisar esse mapa. América, posição geográfica. Olha só. O continente está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich tá aqui, ó. Só um momento. Ó, tá vendo, ó? O meridiano de Greenwich, certo? O continente americano está totalmente a oeste, ou seja, ocidental, certo? E temos as terras do continente se encontram em altas latitudes norte e altas latitudes sul. Dá para a gente concluir que, com toda essa extensão territorial, os diversos tipos de clima, consequentemente, trará também diversos tipos de vegetações, tá, para o continente americano. As regionalizações. Então, no percurso 7, a gente já regionalizou a América, né, em América Latina e América Anglo-Saxônica, pelos critérios históricos culturais, né, socioeconômicos. Hoje, nós vamos estudar essa regionalização pelos critérios físicos, pela posição das terras da América no continente, tá certo? Então, a América, ela pode ser dividida em três, tá? Ó, América do Norte, compreendendo ao Canadá, Estados Unidos e México, apenas esses três países, certo? É a menor porção do continente, no entanto, torna-se até a mais importante economicamente, por ser a porção da América onde se concentram os países desenvolvidos da América, que são Estados Unidos e Canadá. Temos a América Central, formada por uma porção istmica ou continental, que é um estreitozinho, né, que liga as porções maiores do continente, da América do Norte e da América do Sul. E a outra insular. Então, a América Central é dividida em América Central istmica, tá, e insular, que são as ilhas, tá certo? E constitui a ponte entre a América do Norte e a América do Sul, tá? É o estreitozinho de terra que vai ligar, né? Como o texto vem dizendo, é a ponte entre as outras porções da América, tá? A porção insular é chamada de Antilhas ou Caribe. Eu acho que alguém já ouviu falar, né? Pelo menos o nome Caribe, né? Pelo filme Piratas do Caribe, é bem conhecido. Então, segundo as dimensões dessas ilhas, podem se reconhecer as grandes Antilhas e as pequenas Antilhas. E a América do Sul, correspondendo à porção do continente que se inicia nas terras da Colômbia e se estende em direção sul, tá? Compreendendo a 12 países, tá? E um departamento ultramar, que no caso vem a ser a Guiana Francesa, né? Que pertence à França, tá? O arquipélago das Malvinas em Falklands, território ultramar do Reino Unido. Nós temos aqui na figura 2 o continente americano, América do Norte, Central e do Sul. Então vamos lá. América do Norte,
Tá aqui, ó. Canadá, Estados Unidos e México. América Central. Essa daqui é a parte istmica, é o istmo, que vai ligar as duas grandes porções da América. E a parte insular, é essa outra aqui, tá? Chamada de Caribe ou Antilhas. E a América do Sul, certo? Então, em relação à localização das terras da América, é dividida nessas três Américas: América do Norte, Central e do Sul, certo? Ó, Norte, Central e Sul. Nesse trechinho aqui, vem mostrando melhor as Antilhas. Regionalização segundo os níveis de desenvolvimento e as características das economias dos países americanos, tá? Então, o critério para essa regionalização, como está dizendo, é o nível de desenvolvimento e as características das economias desses países. Nós temos aqui, vamos lá, países desenvolvidos são os amarelos, laranjas. Verdes, países emergentes, e lilás, países com economia diversificada, mas de base mineral, e a marrom, países com economias de base agropecuária. Então, a gente pode regionalizar pelos níveis econômicos, ok? Vamos ver detalhadamente cada um desse tipo de regionalização. Os países desenvolvidos são aqueles altamente industrializados, domínio de tecnologia avançada. Corresponde aos países desenvolvidos da América, que são apenas dois, já citado hoje na aula, Estados Unidos e Canadá. Tá vendo os bonitinhos aqui, ó? Estados Unidos e Canadá. Tá certo? E os países emergentes, quais são eles? São aqueles países que tiveram uma industrialização tardia em relação aos países desenvolvidos e mais industrializados, né? Então, dominam a tecnologia clássica de alguns setores da tecnologia avançada também. Quais são eles? Brasil, México e Argentina. Então, na América, quais são os países emergentes? São 3. Olha só os bonitinhos aqui. Brasil, México e Argentina. Certo? E os países com economia diversificada, mas de base mineral? Corresponde ao Chile. O Chile, ele vai, olha só, o Chile. Quais são as bases da economia? Mineral, cobre, secundariamente, as frutas e os pescados. Já a Bolívia, mineral também, gás natural, certo? Estanho e outros minerais. O Peru vem o cobre, o ouro, a prata, o zinco, etc. A Guiana, olha só, bauxita. Suriname também bauxita, Jamaica bauxita, Colômbia, Venezuela e Trinidad e Tobago, o petróleo. Então, esses países, eles têm a economia pautada na base mineral, extração de minérios. Os países com a economia de base agropecuária, né, que tem como base da sua economia a agricultura e a pecuária, vem o Paraguai com a soja, tá, ó, Paraguai com a soja e o algodão, o Uruguai com a lã e a carne, Cuba, produção de açúcar e produtos do tabaco, Haiti, produção do café, República Dominicana, o açúcar, e os países da América Central istmica, a produção de banana, algodão, café, açúcar, entre outros. Então, todos esses países têm a base da sua economia pautada na agricultura e pecuária, certo? Quanto aos países e territórios independentes das Pequenas Antilhas, né, que é o arquipélago das Bahamas, as Ilhas Turks, Caicos e as Caimã, eles têm atividades agrícolas, certo? E a economia se assemelha de modo geral, ao turismo e setor financeiro. Tá? Vamos agora para os meios naturais da América.
e os chamados rios voadores, certo? Bem, como a gente viu, né, que o continente americano ele é muito extenso, principalmente no sentido norte-sul, tem uma grande diversidade de meios naturais, tá certo? Temos aqui é, os meios glaciais, desérticos, quentes e frios, tropicais, temperados, montanhosos e outros, tá? Então, os fatores geográficos que definem os meios naturais e o clima. Nós temos aqui é definido pelo ângulo da incidência dos raios solares, né, os tipos de clima. Temos, dentro do continente americano, zona glacial ou polar, zona temperada norte, sul e zona tropical, ou seja, todos os tipos, todas as zonas térmicas, tá? Então, os fatores que vão definir os tipos de clima, né, vai depender da interação entre as zonas climáticas, o relevo, a altitude, a latitude, as correntes marítimas, né, ser quente ou frias, a questão da continentalidade, a proximidade com o mar ou a distância, certo? Maritimidade ou continentalidade, a presença de vegetações naturais como florestas, né? E também a ação humana no espaço. Vamos lá. Esse mapa da figura 4 mostra os tipos de clima da América. E são vários, né? Então, cada corzinha dessa é relacionada a um tipo de clima. Como é que eu entendo, professor, o mapa? Eu olho o seu título, o título é América Tipos de Clima. E vou para a legenda para entender o que cada cor dessa está querendo me dizer. Então, eu sei que é o mapa da América e as cores correspondem aos tipos de clima. Vamos lá, na sequência, ó. Equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de alta montanha e polar, tá? Então, a gente vai, para querer saber o tipo de clima de determinado lugar, eu olho a cor do lugar e na legenda qual é o clima correspondente àquela cor, tá certo? Então, se eu for olhar o tipo de clima do Brasil, a gente vê aqui, vai ter o clima tropical, né, o clima semiárido, tá certo? O clima equatorial, o subtropical, tá certo? Vamos lá. A Cordilheira dos Andes e os rios voadores e o clima. Então, o clima e a umidade das regiões centrais e meridionais da América do Sul, como regiões do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e dos países vizinhos como Paraguai, Argentina e Uruguai, tem a relação com o quê? Com a Cordilheira dos Andes, tá certo? A sua posição latitudinal ou norte-sul e as suas elevações, né, que são as altitudes, vão interferir na circulação das massas de ar e dos ventos que vão carregar a umidade e o vapor de água, que são chamados os rios voadores, tá? Que vão se deslocar de leste para o oeste do Oceano Atlântico e a Amazônia, tá? O nome rios voadores foi dado pelo climatologista José Marengo, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Então, os rios voadores é essa constante umidade que existe no ar, tá certo? Por isso que a Amazônia é tão importante, porque ela, de certa forma, alimenta esses rios voadores, né? Com a grande quantidade de umidade que existe por lá. Então, vamos lá. O desmatamento da Amazônia, tá? Pode comprometer com os rios voadores e a distribuição de chuvas? Claro que sim, né? Então, o texto vem dizendo que seria desastroso para a agropecuária, para os reservatórios de água, para as usinas hidrelétricas, para tudo, enfim, né? Os aquíferos, para a população em geral, para a vida, né? Desmatamento na Amazônia é nocivo à vida humana, na realidade, tá certo? Essa figura aqui, a figura 5,
vem mostrando a Cordilheira dos Andes e os rios voadores, ó. Todo esse vapor de água ou umidade é transportado pelos ventos em direção à Cordilheira dos Andes. Vamos aqui no 1 primeiro. Os ventos alísios de nordeste transportam o vapor de água evaporado do oceano para a Amazônia. Tá vendo, ó? Tá sendo transportado para a Amazônia. O 2. O vapor da água somado ao vapor resultante da evaporação do solo dos rios, também daquele originado da transpiração da vegetação, que é a evapotranspiração da Amazônia, que retira a umidade do subsolo e do aquífero, é colocada em suspensão na atmosfera. No 3, todo o vapor é transportado pelos ventos em direção à cordilheira. 4. Em contato com os paredões das cordilheiras, esses ventos são carregados de umidade, ascendem, ou seja, sobe, né? Por causa da menor temperatura em altitude, se condensa em vapor de água e causa chuva. Por sua vez, alimentam as nascentes da cordilheira, tá? Dos rios da bacia, da bacia amazônica. Vamos para o 5. Os ventos transportando o vapor de água restante e não conseguindo ultrapassar a cordilheira por causa da sua elevação, né? A Cordilheira dos Andes tem pontos que chegam a 4.000 metros. Descrevem uma chuva e avançam em direção às regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, né? Paraguai, Uruguai, norte da Argentina, causando chuvas. Então, a Amazônia ela é essencial para a manutenção das chuvas em várias regiões do Brasil e alguns países da América e para o mundo todo, né? Para a manutenção do equilíbrio ecológico do mundo, porque tudo está interligado. O relevo e povoamento da América, nós temos aqui. Na porção oeste, é dominado pelas grandes cadeias montanhosas, a oeste, certo? Temos as montanhas rochosas, Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas na América do Norte, Cordilheira dos Andes na América do Sul. Planalto de altitudes elevadas. Planalto do Colorado e da Grande Bacia, na América do Norte. Os altiplanos, como são chamados na América do Sul. Vamos lá. As altitudes elevadas são associadas ao clima frio de alta montanha. Por quê? Porque quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. Aí a gente chama de clima frio de alta montanha, né? Em regiões bem elevadas. Tá? Então, a figura 6 é um mapa físico da América, mostrando o relevo. As áreas mais escuras são as áreas mais elevadas, as cordilheiras, né? Que a gente estava vendo agora. Ó, Cordilheira dos Andes, vou colocar isso aqui, ó, Cordilheira dos Andes e as montanhas rochosas. A parte oeste do continente americano é a parte mais recente, então tem as maiores elevações, tá? A parte leste não são tão elevados porque são mais antigos. Aí nós temos aqui as depressões na América do Norte e na América do Sul, tá? Vamos passando. Vem aqui o relevo da porção leste do continente americano. Temos as cadeias montanhosas, planície litorânea de maior e menor largura e planaltos, tá? Eu já falei aqui, né, que a porção leste, o relevo, ele não é tão elevado quanto a porção oeste, tá? Temos aqui as serras da porção leste, os montes Apalaches, as serras Geral e do Mar e da Mantiqueira aqui no Brasil, tá? São formações geológicas mais antigas, por isso que não tem uma elevação maior. Aí nós temos aqui, vamos passando,
A leste dos Apalaches tem uma planície que se estende até o Oceano Atlântico. É a região mais povoada dos Estados Unidos. É onde se localiza Nova York, Boston, Filadélfia, Washington, entre outros. O relevo da porção central já é de vastas planícies de baixo planalto e depressões. Tá? Temos a planície central na América do Norte, planície do Orinoco, a planície amazônica, platina e do Pantanal na América do Sul. Então, a parte central da América são de planícies e ou depressões. Tá? Essas planícies, com exceção do Orinoco e da Amazônica, penetram massas de ar frio, originária do Polo Norte e Sul. Tá? Aí temos aqui a foto, cultivo de trigo na planície central dos Estados Unidos. Figura 12, América, densidade demográfica. Vocês têm que observar as cores. As cores mais claras, menor densidade demográfica, as cores mais escuras, maior densidade demográfica. Então, a gente observa que nessa região do Brasil, né, a região litorânea, é a área mais densamente povoada, né, nos Estados Unidos, ó, certo? As áreas centrais já são menos povoadas, tá? Como é que eu entendo esse mapa, professora? Eu olho o título, eu sei que é de densidade demográfica, população. E olho a legenda. Os tons das cores vão identificar a densidade, tá? Mais clarinha é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, até a mais escura, com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Essas áreas de círculo são áreas de aglomeração de mais de 5 milhões de habitantes, tá? Depois vocês olhem com mais precisão no livro de vocês. Temos aqui a questão da água na América Latina, certo? A água, por ser um bem comum, ela tende a gerar, muitas vezes, conflito em relação à posse dela, tá? O uso inapropriado, causando desperdício, faz com que falte água apropriada em muitos locais, certo? E ela é utilizada para tudo, certo? Desde a nossa alimentação, higiene pessoal, a questão agrícola, a pecuária, a indústria, sem falar nos desperdícios e na poluição, né, que a nossa sociedade capitalista acaba realizando, certo? O desperdício de água grande. Então, vem mostrando aqui, né, a água na plantação. Lembrando que o uso de agrotóxicos vai contaminar não apenas a plantação, o solo, mas também a água, tá vendo? A água contaminada, o solo contaminado, certo? Aí temos aqui a indústria, também precisa da água e também polui essa água, jogando detritos, né, dentro dos rios. E os rios, eles necessitam serem limpos porque a água é vida. Aí nós temos a questão da mineração também, certo? No meio urbano, a questão da mineração vai para o rio. As nossas casas, nós também lançamos esgoto no rio, certo? Então, a questão da água é muito sério, tá, gente? Porque a gente precisa dela para viver, né? Os recursos hídricos e os conflitos, porque existem áreas que não têm, né? Existem países que brigam pela água, tá? Nós temos aqui, ó, o direito à água de qualidade. O mega projeto de mineração Arco Mineiro do Orinoco ameaça a qualidade das águas e atinge comunidades indígenas da bacia do Orinoco. Então, a mineração, ela é muito responsável por essa poluição dos rios, porque lançam resíduos tóxicos nos rios, certo? Aí aqui é no Orinoco, né? A fonte de recursos hídricos da Venezuela.
a mineração do ouro, do diamante, do ferro, de vários minérios, vem poluindo. Aí tem as polêmicas das hidrelétricas. Aqui no Brasil, a instalação da hidrelétrica na bacia do Amazonas, né, que coloca empresas e governos, né, opondo, né, as populações que dependem diretamente dos rios, porque as hidrelétricas elas não são poluentes. No entanto, a instalação de uma hidrelétrica causa grandes impactos ambientais, certo? Então, assim, a gente tem que ter uma visão, né, bem cautelosa e cuidadosa com os recursos hídricos. Levando em, olha só, temos aqui o mapa do Brasil, né, com as bacias hidrográficas. Tá vendo? A bacia do Orinoco é a lilás, a bacia do Amazonas é a verde, o Rio da Prata e o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, pessoal, é o maior reservatório de água subterrâneo do mundo. E grande parte desse aquífero, desse reservatório, está em terras brasileiras, tá? Então, pessoal, a gente vê também, né, a gente já viu que os tipos de clima vai depender da vegetação, da sua localização geográfica. Então, é todo um conjunto, né, para que os climas possam, as vegetações possam se desenvolver, né? Clima e vegetação. Então, vamos lá. Figura 13. América, vegetação nativa, né? Qual a vegetação nativa da América? Ó? A tundra, nessa parte norte, tá vendo, ó? Tundra, vegetação fria. Floresta boreal ou taiga, também é uma vegetação fria. Floresta temperada e subtropical. A floresta temperada, estepes e pradarias, vegetação mediterrânea, deserto, savana, cerrado e caatinga. Floresta tropical e equatorial é vegetação de altitude. Olha a quantidade de vegetação que existe no continente americano. Aí vamos aqui para imagens da tundra no Alasca. Tá vendo? Ó, vegetação rasteira, líquens e musgos. Floresta boreal no Canadá. A floresta boreal não tem uma grande diversidade, né, de vida, de árvores, de plantas, de animais, porque ainda se encontra em temperaturas frias, tá? Aí temos aqui as formações, América, grau de alteração humana nas formações vegetais. Olha só como houve alteração, certo? Nas formações vegetais. Alteração fraca ou pontual, alteração moderada ou descontinuada, alteração forte e contínua, essas áreas amarelas, tá? São as vegetações mais alteradas. E continuando as fotos dos tipos de vegetação. Temperada, na Colômbia Britânica, no Canadá. Pradarias, vegetação mediterrânea, de deserto, cerrado e floresta equatorial amazônica. Bem, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Pesquisem mais sobre cada tipo de vegetação do continente americano. São vegetações lindas, com suas características, tá? Suas formas de vida. E pesquisem, tenham curiosidade, tá? Porque o conhecimento é produzido através da curiosidade, da pesquisa e do esforço, tá? Até a próxima e fiquem com Deus.